O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez estamos nas ondas da Rádio Universidade para o nosso momento de carinhoso encontro e reflexão. Com o patrocínio do Chau Freios e Suspensão, muitas pessoas me perguntam: padre, esse Chau lá no Largo de Portugal é lá no Recanto de Portugal? Não, Recanto de Portugal é um bairro, uma vila, lá sei o que é exatamente, né? No caminho do Laranjal. E o Largo de Portugal é onde termina, ou onde começa Dom Pedro II, né? Lá onde tem o supermercado Guanabara, onde tem a antiga estação ferroviária, então onde param os ônibus, lá é que se encontra o nosso patrocinador, o Chau, né? E também quero agradecer, que sempre a gente reza, agradece, né, ao pessoal que faz parte do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Esse clube é muito importante para a rádio, é muito importante para a Arquidiocese de Pelotas, pois é uma mão na roda, como diz o bom ditado popular, para a manutenção desta nossa programação de índole cristã. Então, que esse nosso encontro carinhoso nos envolva a todos e nos faça cada vez mais próximos do Senhor. Tudo aquilo que conhecemos é uma razão para amarmos mais. E hoje, discorrendo sobre os sacramentos, nós pegaremos o sacramento da ordem. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: o grau do episcopado, o grau do presbiterado e o grau do diaconato. Por que o sacramento, por que o nome sacramento da ordem, né? A palavra ordem na Antiguidade Romana designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam. Ordinácio, ordenação, designa a integração num ordo, numa ordem. Na Igreja, há corpos constituídos que a tradição, não sem fundamento na Sagrada Escritura, chama desde os tempos primitíveis de taxeis, né, que é em grego, e de ordines, que é em latim. Por exemplo, a liturgia fala do ordo episcoporum, ordem dos bispos, do ordo presbiterorum, ordem dos presbíteros, e do ordo diaconorum, ordem dos diáconos. Outros grupos também recebem esta dominação: ordo dos catecúmenos, ordo das virgens, dos esposos, das viúvas. A integração em um desses corpos da Igreja era feita por um rito determinado e denominado ordinácio, ato religioso e litúrgico que consistia numa consagração, numa bênção ou num sacramento. Hoje a palavra ordinácio é reservada ao ato sacramental que integra na ordem dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Tal ato transcende a simples eleição, designação, delegação ou instituição pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo, o qual permite exercer um poder sagrado, que só pode vir do próprio Cristo por meio de sua Igreja. A ordenação também é denominada consecratio, por ser uma separação e uma investidura por parte do próprio Cristo por sua Igreja. A imposição das mãos do bispo, com a oração consecratória, constitui o sinal visível desta consagração. Na Antiga Aliança, o povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação santa. A gente vê lá no livro do Êxodo 19.
Dentro do povo de Israel, Deus escolheu, no entanto, uma das 12 tribos, a de Levi, reservando-a para o serviço litúrgico. Deus mesmo é a sua herança, conforme o livro de Josué, no capítulo 13. Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da antiga aliança. Este rito nós vemos lá no livro do Êxodo, no capítulo 29. Os sacerdotes são aí constituídos para intervir em favor dos homens em suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, conforme São Paulo explica na sua Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Instituído para anunciar a palavra de Deus, conforme Mateus 2, e para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e pela oração, esse sacerdócio continua, não obstante, impotente para operar a salvação. Precisa, por isso, repetir sem cessar os sacrifícios, e não é capaz de levar à santificação definitiva, como São Paulo fala aos Hebreus, capítulo 5, a qual só o sacrifício de Cristo haverá de operar. Entretanto, a liturgia da Igreja vê no sacerdócio de Arão, no serviço dos levitas e na instituição dos 70 anciãos, conforme o livro dos Números, capítulo 11, prefigurações do ministério ordenado da nova aliança. Assim, no rito latino, a Igreja reza no prefácio consacratório da ordenação dos bispos. Este está lá no Pontifical Romano, esse trechinho que nós vamos citar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela vossa palavra, estabelecestes leis na Igreja e escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão, dando-lhe chefes e sacerdotes, e jamais deixaste sem ministros o vosso santuário. Também na ordenação dos presbíteros, a Igreja reza: Senhor Pai Santo, no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo a morte de Moisés e Arão para guiar e santificar o vosso povo, lhe destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão da plenitude concedida a seu pai, conforme o Pontifical Romano, para a ordenação de bispos, presbíteros e diáconos. Na oração consacratória para a ordenação dos diáconos, a Igreja professa: Ó Deus Todo-Poderoso, fazeis crescer a vossa Igreja. Para a edificação do novo templo, constituístes 3 ordens de ministros para servirem ao vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Também, todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Jesus Cristo. São Timóteo, na sua primeira epístola, dizia: um só mediador entre Deus e a humanidade. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, é considerado pela tradição cristã uma prefiguração do sacerdócio de Cristo único, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme está no livro dos Hebreus, capítulo 5. Santo, inocente, sem mancha, que com esta única oblação levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados, isto é, pelo único sacrifício de sua cruz. O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da Igreja. O mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unicidade do sacerdócio de Cristo.
Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros, conforme São Tomás de Aquino, fazendo o comentário da Epístola aos Hebreus. Olhem bem, vamos até frisar isso, né? Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. Cristo, sumo e único mediador, fez da Igreja um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai, conforme o livro do Apocalipse, capítulo 1 do Apocalipse, e a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Toda a comunidade dos fiéis é como tal sacerdotal. Os fiéis exercem seu sacerdócio batismal por meio de sua participação, cada qual segundo sua própria vocação, na missão do Cristo, sacerdote, profeta e rei. Pelos sacramentos do batismo e da confirmação, os fiéis são consagrados para formarem um sacerdócio santo, conforme a Lumen Gentium, no seu parágrafo 10. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem, cada qual ao seu modo, do único sacrifício do Cristo, conforme a Lumen Gentium, diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um para o outro, conforme também a Lumen Gentium. Em que sentido? O sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito. O sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum, refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir sua Igreja, por isso é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente em sua Igreja como cabeça de seu corpo, pastor de seu rebanho, sumo sacerdócio do sacrifício redentor, mestre da verdade. A Igreja o expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age na pessoa do Cristo cabeça, conforme, de novo, a Lumen Gentium no seu parágrafo 10. Na verdade, o ministro faz as vezes do próprio sacerdote, Cristo Jesus, se na verdade o ministro é assimilado ao sumo sacerdote por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do próprio Cristo que representa. Esta é uma locução do Santo Padre Papa Pio XII, quando ele falava sobre a mediação ou mediador de Deus, o melhor. Também temos uma outra citação muito bonita, né? Cristo como fonte do próprio sacerdote, que é de São Tomás de Aquino, que nos diz o seguinte: Cristo é a origem de todo o sacerdócio, pois o sacerdote da antiga lei o prefigurava, enquanto o sacerdote da nova lei age em sua pessoa. Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e dos presbíteros, a presença de Cristo como chefe da Igreja torna-se visível no meio da comunidade dos fiéis. Segundo a bela expressão de Santo Inácio de Antioquia, o bispo é como a imagem viva do Deus Pai. Essa presença de Cristo no ministro não deve ser compreendida como se estivesse imune a todas as fraquezas humanas, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. A força do Espírito Santo não garante, de igual modo, todos os atos dos ministros. Nos sacramentos, esta garantia é assegurada, de tal forma que mesmo o pecado do ministro não pode impedir o fruto da graça. No entanto, há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são sinal de fidelidade ao Evangelho,
e que pode, por conseguinte, prejudicar a fecundidade apostólica da Igreja. Esse sacerdócio é ministerial. Essa missão que o Senhor confiou aos pastores de seu povo é um verdadeiro serviço. Está lá na Lumen Gentium 24. Refere-se inteiramente a Cristo e aos homens. Depende inteiramente de Cristo e de seu sacerdócio único, e foi instituído em favor dos homens e da comunidade da Igreja. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado, que é o próprio poder de Cristo. O exercício dessa autoridade deve, pois, ser medido pelo modelo de Cristo, que por amor se fez o último e servo de todos. Encontramos essa expressão no Evangelho de Marcos, capítulo 10, como também na primeira carta de São Pedro, lá no capítulo 5. O Senhor disse claramente que cuidar de seu rebanho é uma prova de amor para com ele. Essa expressão, o Senhor disse claramente que cuidar de seu rebanho é uma prova de amor para com ele, foi São João Crisóstomo, boca de ouro, só falava maravilhas, quando ele escreve sobre o sacerdócio. A tarefa do sacerdócio ministerial não é apenas representar Cristo, cabeça da Igreja, diante da Assembleia dos Fiéis. Ele age também em nome de toda a Igreja, quando apresenta a Deus a oração da Igreja e, sobretudo, quando oferece o sacrifício eucarístico. Expressões essas que se encontram na Lumen Gentium e no Sacrosanto Concílio. Em nome de toda a Igreja, não quer dizer que os sacerdotes sejam os delegados da comunidade. A oração e as oferendas da Igreja são inseparáveis da oração e da oferenda de Cristo, sua cabeça. Trata-se sempre do culto de Cristo, na e por sua Igreja. É toda a Igreja, corpo de Cristo, que ora e se oferece por Ele, com Ele e nele, na unidade do Espírito Santo a Deus Pai. Todo o corpo, cabeça e membros, ora e se oferece, e é por isso que aqueles que no corpo são especialmente os ministros são chamados de ministros não somente de Cristo, mas também da Igreja. É por representar Cristo que o sacerdócio ministerial pode representar a Igreja. O ministério eclesiástico, divinamente instituído, é exercido em diversas ordens, pelos que desde a antiguidade são chamados bispos, presbíteros e diáconos. Lumen Gentium 28. A doutrina católica, expressa na liturgia, no magistério e na prática constante da Igreja, reconhece que existe 2 graus de participação ministerial no sacerdócio de Cristo: o episcopado e o presbiterado. O diaconado se destina a ajudá-los e a servi-los. Por isso o termo sacerdos designa, na prática atual, os bispos e os sacerdotes, mas não os diáconos. Não obstante, ensina a doutrina católica que os graus de participação sacerdotal, episcopado e presbiterado e o de serviço, diaconado, são conferidos por um ato sacramental denominado ordenação, isto é, pelo sacramento da ordem. Nós podemos ver na Sacrosanto Concílio, lá no seu parágrafo 10, esta expressão, que todos referenciam os diáconos como Jesus Cristo, como também o bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros como o Senado de Deus, e como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles, não se pode falar em igreja. Então, é muito interessante porque o sacramento da ordem, ele, na realidade, é o único sacramento que se confere em 3 ordens, de fato, em 3 graus que denominam essas 3 ordens de serviço e de santificação, Então, este sacramento, ele nos convida, sobretudo agora, mês vocacional, agosto, em que a gente pensa,
existe esse sacerdócio batismal, sacerdócio de todos os fiéis, corpo da igreja, sacerdócio também de serviço pelo sacramento da ordem, que agem na cabeça da igreja, à medida em que Cristo é esta cabeça, né? A celebração da ordenação de um bispo, de presbíteros ou de diáconos, devido à sua importância para a vida da igreja particular, exige a participação do maior número possíveis de fiéis. Deverá se realizar de preferência em um domingo e na catedral, com uma solenidade adaptada às circunstâncias. As 3 ordenações do bispo, do presbítero e do diácono seguem o mesmo movimento. Seu lugar é no seio da liturgia eucarística. O rito essencial do sacramento da ordem consta para os 3 graus da imposição das mãos pelo bispo sobre a cabeça do ordenando e da oração consagratória específica, que pede a Deus a efusão do Espírito Santo e de seus dons apropriados ao ministério para o qual o candidato é ordenado. Para o bispo e para os presbíteros, temos a unção do Santo Crisma, sinal da unção especial do Espírito Santo, que torna fecundo seu ministério. Para o bispo, na celebração do sacramento da ordem, tem a entrega do livro dos evangelhos, do anel, da mitra e do báculo, em sinal de sua missão apostólica de anúncio da palavra, de sua fidelidade à igreja, esposa de Cristo, e de seu cargo de pastor do rebanho do Senhor. Para os presbíteros, a entrega da patena e do cálice, oferenda do povo santo, que ele deve apresentar a Deus. Para o diácono, entrega do livro dos evangelhos, pois acaba de receber a missão de anunciar o evangelho do Cristo. Foi Cristo quem escolheu os apóstolos, os fazendo participar de sua missão e autoridade. Elevado à direita do Pai, ele não abandonou seu rebanho, mas o guarda por meio dos apóstolos, sob sua constante proteção, e dirige pelos mesmos pastores que continuam até hoje a sua obra. É Cristo, portanto, que concede a uns serem apóstolos, a outros pastores. Ele continua agindo por intermédio dos bispos. Como o sacramento da ordem é o sacramento do ministério apostólico, cabe aos bispos, como sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual, a semente apostólica. Os bispos validamente ordenados, isto é, os que estão na linha da sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Para ordenar um padre, um diácono, basta o bispo, né? Para ordenar um bispo, pela tradição do Concílio de Trento, tem que ter a nomeação pontifícia e a presença de, no mínimo, 3 bispos. Por isso que nós falávamos, né, para o bispo legitimamente ordenado, porque, infelizmente, né, houve muitas divisões na igreja, houve muitas cisões, né, houve apostasia, houve cisma, e muitos saíram dessa sucessão dos apóstolos e acabaram, uns assumindo até o cargo de bispo sem jamais terem sido ordenados, né? Outros ordenados invalidamente, sem a nomeação do Vaticano. Nós temos esse problema na China, é muito grande, né? A Igreja Continental Chinesa, que o governo determina quem deve ser bispo e faz ordenar esses homens, e eles acabam quebrando essa sucessão apostólica, né? Ou depois eles têm que serem reconhecidos pelo Vaticano, ou infelizmente, né, saem da comunhão da igreja. Mas em todo caso, é muito importante a figura do sacerdócio como aquele que age na cabeça do Cristo, santificando o seu povo. Pedimos a todos também que rezem, né? Que rezem para que o Senhor envie mais operários à messe, porque realmente é esta a mensagem que o Senhor dá no Evangelho. E agradecemos mais uma vez então a companhia, a audiência de todos,
Pedimos a Deus que abençoe a todas as casas, dos nossos ouvintes, dos membros do clube do ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe, e deixamos então a nossa mensagem musical. O Senhor me chamou a trabalhar, a vencer grande a ceifar, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.